noite, amigos do samba, tudo bem? Hoje é domingo, dia 19 de maio de 2019 e nós estamos aqui para falar a respeito da eleição na Portela, né? Já temos resultado aí, né? A chapa Portela Verdade se reelegeu com mais de 300 votos de diferença sobre a chapa Reformula Já. Então, já temos aí o Luiz Carlos Magalhães reeleito como presidente da Portela e o Fábio Pavão como vice, além do Monarco, é claro, como presidente de honra, que ele já vem sendo desde 2013. E nós temos aí também a derrota da chapa Reformula Já, que eu citei, que era composta aí pelo Randolfo e pela Bernadette, que tinha o apoio do Luiz Orlando, filho do grande Orlando Batista, né, que apresentava aquele programa Camisa 9 na década de 80, 90, vocês devem lembrar, né? Então, hoje eu peço licença aí aos torcedores das demais agremiações, mas eu vou falar de Portela, tá? E não é que eu não vá terminar, como diz a música, mas eu pretendo usar o tempo desse vídeo para falar sobre esses 6 anos aí da gestão Portela Verdade, que é uma gestão que mudou a cara da maior campeã do carnaval de todos os tempos. Eu convido você, portelense, não portelense, a estar junto comigo aí durante esses próximos minutos. Mesmo quem não é Portela, simpatiza com a escola, né? Portela é uma escola que tem um índice de rejeição muito baixo, né? Como se fosse a grande mãe, ao lado da Mangueira, é claro, do samba, né? Uma escola que tem várias afiliadas aí, né? Muito do que existe hoje, praticamente tudo do que existe hoje, começou com Portela, Mangueira, um pouco mais tarde aí, Império Serrano e Salgueiro. Mas então, como eu estava dizendo, essa história de hoje, ela começa em 2013. Se eu não me engano, pelas minhas contas lá, das lembranças do Facebook, é exatos 6 anos, que é quando são eleitos presidente o Sérgio Procópio, vice o Marcos Falcon e presidente de honra o nosso grande monarco, vencendo aí o Nilo Figueiredo, que já estava na escola desde 2005. E logo no primeiro ano da gestão Portela Verdade, ela já foi mostrando a que veio, com aquele belíssimo desfile do enredo, né, sobre o Caju Valongo, do Alexandre Lousada, pesquisa do meu amigo Rogério Rodrigues, né, que faz parte dessa diretoria aí desde a primeira eleição que ela ganhou, né? E a Portela, naquele ano de 2014, primeiro carnaval da gestão Portela Verdade, ela consegue um 3º lugar. Ela vinha de um 7º lugar em 2013, na minha opinião até superestimado, um desfile melancólico do ponto de vista plástico. Não esqueço daquela águia, parecia a galinha azul do Caldo Mágico, aquela águia origami do Paulo Menezes, o que deu para ele fazer também, né? Enfim, a Portela, que nos últimos anos da gestão Nilo, fez desfiles para se manter no grupo. Logo, no primeiro ano da gestão Portela Verdade, ela já belisca o título. Então, esse 3º lugar foi mais do que comemorado, né? Ele foi aí um alívio e um sinal de esperança para o portelense. Em 2015, a escola mantém a equipe dela, um enredo sobre os 450 anos do Rio de Janeiro, mas um desfile que não foi
tão feliz como o do ano anterior. Teve a Águia Redentora, né, que foi uma ideia aí do Gabriel Haddad e do Leonardo Bora, que hoje estão na Grande Rio e que eram assistentes do Alexandre Lousada, mas da Águia em diante parecia outra escola. Escola mal acabada plasticamente e perdeu ali pontos em alguns quesitos chaves, apesar de ter um grande samba enredo como já vinha tendo, né, desde 2012. E ela acabou em terceiro, mas no desempate ela ficou em quinto, naquele ano em que nós tivemos a Beija-Flor campeã do Carnaval. E aí, a grande mudança, a primeira grande mudança na gestão Portela Verdade. A escola traz Paulo Barros para fazer o desfile de 2016. E aí naquele ano, eu queimei minha língua, né? Porque eu descia o cacete, né, no Paulo Barros, falava mal dele pra caramba, porque os últimos carnavais dele vinham deixando a desejar mesmo em termos de conteúdo, verdade seja dita, né? E eu falei muito mal daquele título da Unidos da Tijuca em 2014, acho que não fui só eu, né? Teve vários comentários negativos a respeito aí, né, da questão do Ayrton Senna versus Dick Vigarista, né, um samba ruim, mas enfim. Quando o Paulo Barros chega na Portela, eu falo, vamos ver, né? A primeira grande mudança aí na Portela em anos. E, apesar do casamento ter durado pouco tempo, a gente pode dizer que foi um casamento muito feliz, né? Porque o Paulo Barros, ele conseguiu um terceiro lugar, né, com o enredo No Voo da Águia, Uma Viagem Sem Fim, num desfile que, na minha opinião, volto a dizer, na de muitos, poderia ter sido agraciado com o título, mas tinha ali a Estação Primeira de Mangueira com a Maria Bethânia, Menina dos Olhos de Oiá, foi a última escola a se apresentar e levou o título lá para o Palácio do Samba. Eu assisti aquele desfile, como sempre, né? E estava ali fazendo a minha apuração paralela. Quando a Portela passou, eu falei, campeã. A gente ainda tinha ali, se eu não me engano, acho que era a Imperatriz, né? E a Mangueira, que vinha de resultados muito ruins, né? Também num momento parecido com o da Portela aí, de mudança, né? No primeiro ano da gestão do Chiquinho, ela ficou numa posição ruim, ficou em 10º lugar, né? Repetiu essa colocação em 2015, enfim. Ela vinha muito mal das pernas, e aí ela dá um salto do 10º para o primeiro lugar. E naquele dia eu saí furibundo da quadra, porque eu achava que a Portela ia conseguir quebrar o jejum que já durava 32 anos. Mas a gente teve que esperar mais um ano, que foi o ano de 2017. Aquele ano que aconteceu tudo, de bom e de ruim, mas que ficou muito marcado pelos acidentes nos desfiles da Tuiuti, onde houve uma vítima fatal, e da Unidos da Tijuca, que desfilou imediatamente antes da Portela. E a Portela entrou na avenida com um clima pesadíssimo, né? Porque aquele desfile da Tijuca, ele era para ter sido interrompido, mas não foi, porque a Liga entendeu que isso poderia prejudicar as demais escolas, enfim, deram lá uma desculpa esfarrapada que não colou, mas foi trágico você assistir o restante daquele desfile depois do acidente logo no setor 1. Não teve desfile, na verdade, né? Teve o Tinga cantando lá,
né, um monte de ala passando correndo, né, espremida pelo lado do carro, e foi aquele horror que a gente viu. E a Portela, ela estava abalada, né, pela morte do Marcos Falcon. Falcon, que havia sido eleito presidente, quase que por unanimidade, e queria ganhar de lavada a eleição para vereador do Rio de Janeiro. Aqui na rua, em Vila Valqueire, era galhardete dele de uma ponta a outra. Inclusive, aqui na entrada da minha vila tinha um. E aí, o mundo do samba foi surpreendido com a notícia do assassinato dele na sala do comitê de campanha, no bairro do Campinho, ali onde a Portela faz seus ensaios técnicos, né, na Intendente Magalhães. A rua não era essa, era Carlos Xavier, se eu não me engano, mas era ali perto. E havia uma incerteza pairando no ar aí a respeito do futuro da Portela, sem o Marcos Falcon, que era a grande liderança, né? A maior liderança da escola depois de Natalino José do Nascimento, o saudoso Natal. Muita gente falava que a Portela, dali em diante, não ia arrumar mais nada, porque era ele quem tinha muita força e muita influência nos bastidores. E eu confesso que quando eu assisti o desfile, depois que eu vi a Portela passar, eu falei, olha, pode ser que brigue, mas eu acho que se não ganhou ano passado, que fez um desfile arrebatador, vai ser mais difícil ainda ela ganhar esse ano. Eu tenho uma teoria, tá? Isso é teoria minha, de que a Portela ela foi ganhando esse título pelos carnavais que ela foi fazendo de 2014 até 2017. Que foi um ano onde, diga-se de passagem, ela não errou também. Além dela estar correta plasticamente, nos quesitos de chão, ela também não errou. Ela foi bem, inclusive, nos quesitos chave onde ela vinha perdendo ponto, que foram comissão de frente e o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Você tinha ali a Daniele, que preocupava um pouco, né? Mas a escola conseguiu se superar, né? Daniele, o casal gabaritou. E aí parece que houve uma confluência, né? Houve toda aí uma confluência, volto a dizer, de fatores, né, para que a Portela voltasse a ser campeã. E ela foi campeã junto com o Império Serrano, que venceu o desfile do grupo de acesso e houve aquela festa linda, maravilhosa em Madureira. Eu estava lá, inclusive. Quando eu falo disso, quando eu lembro desse momento, né, dia 1º de março de 2017, eu costumo ficar com a voz um pouco embargada, com os olhos marejados. Acho que vocês entendem, né? Enfim. E aí depois teve aquela polêmica toda lá da divisão do título com a Mocidade, né? Acho que a Portela pecou na forma como ela se posicionou nesse episódio. Porque, primeiro, ela disse que não tinha nada a ver com a história, e não tinha mesmo, né? Portela era a campeã, é a campeã, de fato e de direito, comemorou na quadra, encerrou o desfile das campeãs. E aí, quando saiu a divulgação do mapa de notas lá, a Mocidade entrou com recurso na liga. E a primeira posição da Portela foi perfeita, nós não temos nada a ver com isso, isso é um problema da Mocidade com a liga. Agora, quando houve a votação lá na plenária da liga, que não estava prevista nem no estatuto da própria liga, nem no regulamento do Carnaval 2017, e
que deu aí o título para a Mocidade, a Portela convocou uma coletiva para dizer que ela ia entrar primeiro com recurso na Aliesa, que se esgotassem os recursos na Aliesa, ela ia para a Justiça Comum. E depois ela resolveu voltar atrás. A gente entende que essas coisas elas são feitas aí no calor das emoções, né? O presidente Luiz Carlos Magalhães ele tinha que dar uma satisfação aos portelenses. Afinal, a Portela estava há 34 anos sem ganhar um título e está desde 1970 sem ganhar um título sozinho, graças a essa divisão, que, volto a dizer, não estava prevista nem no regulamento da Aliesa, nem no regulamento do Carnaval 2017, nem no parecer do Dr. Silvio Capanema, que indeferiu o recurso da Mocidade. Mas que bom que logo depois disso a Portela resolveu botar uma pedra no assunto, esquecer esse papo de justiça, deixar aí que a opinião pública julgue por si só o que aconteceu naquela noite da plenária da Aliesa. E assunto encerrado, Portela campeã 2017, coroando aí um trabalho que já vinha desde 2014, e Mocidade ganhando na plenária da Liga o direito de dividir o título. E aí nós vamos para 2018, Paulo Barros deixa a escola, vai para a Vila Isabel, e a Portela contrata a professora Rosa Magalhães para ficar no lugar dele. E a escola traz um enredo sobre Nova York, onde o fio condutor era a história dos judeus que saíram lá de Recife para fundar a Big Apple. Carnaval que deixou a desejar em alguns quesitos, né? Principalmente aí o samba enredo, que já havia perdido o ponto em 2017, alguns aspectos ali da plástica também, carros com problemas de acabamento pequenos, e a Portela consegue um quarto lugar, um honroso quarto lugar, para uma escola que estava vindo de um título. A campeã foi a Beija-Flor de novo, aquele desfile arrebatador. Segunda colocada Tuiuti, terceiro Salgueiro. E aí esse ano, de 2019, a Portela traz um enredo sobre Clara Nunes, que dialogava com Tarsila do Amaral. Eu sinceramente não entendi até hoje o porquê desse intercâmbio aí, por que a Semana de Arte Moderna entrou no enredo. Talvez a proposta da Rosa fosse fazer alguma coisa parecida com o que ela havia feito em 2018, mas o tiro, sinto dizer, saiu pela culatra. Me decepcionei um pouco com a comissão de frente do Carlinhos de Jesus também. Mas olha, Portela ficou em quarto lugar, né? Toda e qualquer decepção que a gente possa ter tido com a Portela nesses últimos 6 anos, não chegam nem perto do que a gente viveu nos 8 anos de gestão Nilo e nos 20 anos de gestão Carlinhos Maracanã. A Portela ela deu um salto de qualidade, onde ela deixa de ser aquela escola que desfila ou para fazer figuração ou para brigar para não cair, para ser a atual líder do ranking da Aliesa, graças aos 6 últimos desfiles que ela fez. E para 2020, a Portela vem com Renato Lage e Márcia Lage, e a gente está aguardando aí o enredo. Acho que agora que terminou a eleição, a chapa Portela Verdade está reeleita, para dar sequência a esse trabalho de resgate da Portela. Em breve nós teremos aí o anúncio do enredo.
Torço muito para que seja um enredo afro, que é uma coisa que a Portela já não faz há bastante tempo. Vamos aguardar os acontecimentos então. Parabéns ao presidente Luiz Carlos Magalhães, ao vice-presidente Fábio Pavão e a todos os integrantes da diretoria da Portela e da chapa Portela Verdade. E o Carnaval 2020 para Portela já começou. Então um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!